Este caso do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afastado do cargo pelo Tribunal Superior de Justiça, é muito pedagógico para a gente entender, né, como a população e principalmente os eleitores são ludibriados para escolher esse tipo de gente, não é? Quem é o Wilson Witzel? Se lembram dele? Era aquele juiz que falava em abater bandidos com mísseis que ele ia comprar em Israel. Era um homem que ia implantar a moralidade pública, tinha acabado de ser juiz por 20 anos e se propunha a governar o Rio de Janeiro. E a gente viu quem era o Witzel. Agora, o que tem por trás do Witzel é que é importante que a gente saiba e vamos tentar desenvolver nesse vídeo. Wilson Witzel é uma criação da mídia, não é? Aquele juiz poderoso que ia bater bandidos com míssil, que ele ia comprar de Israel. E no que deu? O que se transformou? Aliás, no que foi descoberto quem era realmente o Witzel, aquele corrupto primário que mal sabia roubar, tanto é que foi pego com a boca na botija em tudo quanto é lado. Mas e a responsabilidade da mídia, não é, que criou justamente aquela atmosfera para que a população elegesse homens fora da política? Porque aquilo seria a nova política que iam tentar finalmente implantar no Brasil. E o curioso também é que essa antipolítica ela não foi criada aqui, ela foi importada direto dos Estados Unidos e implantada em toda a América Latina e no mundo emergente, para não falar na própria Europa, que também teve aquelas crises, não é? Na França, por exemplo, elegeram um Macron, que é um banqueiro dos Rothschild, e acabou sendo o homem até apoiado pelas esquerdas, porque estava contra a Marine Le Pen, que era uma nacionalista, uma líder direitista assumida. Um amigo internauta deve se recordar daquela série da Netflix, House of Cards. Essa série ela foi muito apreciada aqui no Brasil e recebeu, né, a atenção de grandes analistas políticos, sobretudo dessa grande mídia, porque retratava um político americano corrupto, ladino, atilado e que enganava todo mundo e chegou à presidência dos Estados Unidos. Só que a série acabou engolida pela própria corrupção do seu ator principal, que acabou sendo acusado de pedofilia, e a House of Cards acabou desmilinguindo até desaparecer de vez. E cadê a antipolítica? A antipolítica logo se reverteu, né, na queda da Dilma, na prisão do Lula, na ascensão do Michel Temer e depois do Jair Bolsonaro. Antes de a gente entrar na questão midiática em si, como é que a mídia, né, a própria mídia também está envolta nas maiores corrupções, nas maiores práticas, não é, condenáveis, que inclusive brigam entre famílias e recebem dinheiro de doleiros. Então vamos ver primeiro esse material sobre o Witzel, aqui do jornal É o País, que é também um jornal da mídia, né, que manda lá na Espanha e grande parte da América Latina, porque aqui ela tem uma grande penetração. Essa mídia chamada El País, que é o jornal espanhol muito importante, e que tem também um grupo lá de comunicação denominado Prisma, e que controla alguns setores de comunicação na América Latina, fora e também na Espanha. Então diz aqui:
auge e queda de Wilson Witzel, um governador surgido à sombra de Bolsonaro. Eleito em plena Jair mania, o governador do Rio de Janeiro acusa agora o presidente do Brasil, de promover a sua suspensão, ou seja, a sua cassação pelo Tribunal de Justiça. Só que esquece de dizer que o fenômeno Witzel não foi só do Bolsonaro, foi principalmente dessa campanha de mídia que levou a população a descrer dos políticos e ir atrás de gente que não tivesse experiência, mas que prometia fazer um bom governo, pelo menos em palavras. Diz mais aqui que o ex-juiz e ex-infante da Marinha, Wilson Witzel, ele era na verdade um antigo fuzileiro naval, o atual governador do Rio de Janeiro, que foi suspenso por 180 dias, teve uma ascensão tão meteórica como sua queda, que culminou na última sexta-feira com uma suspensão pelo suposto desvio de fundos públicos na gestão da pandemia. A investigação salpica inclusive na primeira-dama Helena Witzel. Me suspendem sem nenhuma prova, assegura o governador e alega que se trata de uma persecução política por um assunto pessoal com o presidente Jair Bolsonaro. A história entre ambos mostra que a inexperiência de Witzel, sua ambição e a deslealdade diante daquele que lhe permitiu utilizar seu nome para ganhar as eleições geraram esta tormenta. O jornal faz aparentemente um material objetivo sobre a ascensão e queda do Witzel, mas esquece de dizer que ele é o produto da antipolítica que o próprio jornal, juntamente com o Globo, a Folha e a grande mídia nacional e internacional, fizeram para que a população fosse envenenada contra os políticos. Agora a gente vai ver como vivem esses donos de jornais, as suas famílias, como é que eles controlam as suas próprias empresas, eles roubando das próprias empresas, como a gente vai ver aqui nesse caso da Folha de São Paulo. Mas recentemente a gente teve aquela delação premiada do Dario Messer, que confessou haver mandado uma espécie de mensalão de $300 mil por mês para os filhos da família Marinho, e que controlam hoje o jornal o Globo e todas as organizações Globo. Os Marinhos disseram que aquilo não tinha nada a ver, que aquilo não havia prova, não havia nada. E ficou por isso mesmo, ninguém foi atrás. O mesmo acontece aqui com esse cidadão que foi diretor da Folha de São Paulo, o filho, o Luiz Frias, a quem caberia a chefia da redação e do jornal por causa do falecimento do antigo dono, o Otavinho Frias, filho do fundador das empresas Otávio Frias. Então, quem é esse Luiz Frias aqui? Vejamos. Segundo esse jornal aqui, na realidade é o site Brasil 247 que reproduz material tanto do Globo quanto do Valor Econômico. Então diz, dono da Folha renuncia ao comando após briga judicial com a irmã. O empresário Luiz Frias, dono da Folha e do PagSeguro, prestem bem atenção no que é esse PagSeguro, e deixar o comando do jornal em razão de sua disputa com a irmã Maria Cristina Frias. Luiz é um dos responsáveis pela guinada à direita do jornal que apoiou o golpe de 2016 e agrediu a ex-presidenta Dilma Rousseff no último final de semana.
Aqui está ele, o Luiz Frias, ao lado da irmã Maria Cristina, não é? Para quem ele perdeu o comando na Folha de São Paulo. E explica mais. O empresário Luiz Frias decidiu renunciar à presidência da Folha da Manhã, empresa que controla o jornal Folha de São Paulo, informa o colunista Lauro Jardim de O Globo nesta terça-feira. A saída de Frias acontece num contexto de disputa judicial entre o empresário e sua irmã, Maria Cristina Frias. Do ponto de vista do império do grupo, que detém a marca do portal UOL, olha aí a importância da Folha, né? Dona do UOL, aquela grande empresa tanto de provedora, quanto de conteúdo, quanto também provedora de internet. A Folha é pouco relevante, uma vez que os Frias são hoje do ramo financeiro, donos do PagSeguro e prestes a abrir o banco PagSeguro. Olha aí o entrosamento, não é, da mídia com os bancos. E o Luiz Frias saindo, né, da empresa justamente para fundar esse banco. Em processo que corre em segredo de justiça, Maria Cristina acusa Luiz de ter protagonizado a operação ilegal a partir de informações privilegiadas. A acusação tem como base transferência de ações do UOL, que é aquela empresa de internet e de notícias também, da Folha, em 2017, meses antes de o PagSeguro, divisão do próprio UOL, fazer seu IPO, oferta inicial em Bolsa de Ações, informou reportagem do Valor Econômico, que é do Grupo Globo, em abril deste ano. Com 56 anos, o Luiz, que estreou no ano passado na lista dos mais ricos do Brasil, feita pela revista Forbes, é um dos responsáveis pela guinada à direita do jornal. E aí a gente se pergunta, que moral tem essa gente de orientar a opinião pública, de prometer uma nova política, de condenar a política atual e promover aquele ambiente todo da antipolítica, que é de justamente a demonização da política, quando todo mundo sabe que desde o início da humanidade, e a política é a única forma de se fazer administração, seja através, não é, da eleição livre, mesmo através de ditaduras, né, como também foi provado aí ao longo dos séculos, é a política. Não existe outra modalidade, não existe antipolítica, não existe nova política. A prova está aí que aquele partido novo, né, aquele partido do Amoedo, que está aí apoiando o Bolsonaro, está sendo apoiado pela mídia. É essa a nova política? É essa a antipolítica que queriam os meios de comunicação? Está na hora da população se vacinar um pouco contra isso. Agora, como é que ela vai se vacinar contra esse tipo de envenenamento? Já que não tem a que recorrer